Que a graça e a paz de Jesus inunde seu coração. No vídeo de hoje nós vamos fazer aqui uma espécie de exposição textual desse episódio da vida de Jesus, bastante significativo. Então nós vamos ler o texto aqui e vamos ir falando um pouquinho sobre ele conforme o texto for sendo colocado até vocês. O texto em análise será o texto de Mateus, capítulo 17, a partir do versículo 24, que vai falar sobre Jesus pagar um tributo. O tributo era em relação ao templo, e esse texto só se encontra em Mateus, Mateus que era um cobrador de impostos, então aqui talvez apareça a importância também que Mateus ele dava ao assunto por conhecê-lo muito bem. Peço a você que se inscreva no canal, que ajude o canal, que divulgue esse vídeo, curta esse vídeo, tá bom? Que esse vídeo possa ajudar você a compreender também um pouco melhor sobre o reino de Deus e a sua justiça. Então o texto ele vai começar dizendo que eles estavam chegando em Cafarnaum. Jesus estava chegando em Cafarnaum com os seus discípulos. A Bíblia deixa claro que chegando eles. Então aqui você tem Jesus e a sua comitiva. Eles estavam chegando na Galileia, onde Jesus vai dizer ali no versículo 22 do capítulo 17, que o Filho do Homem seria entregue na mão dos homens, e esses homens o matariam, e que ele no terceiro dia ressuscitaria. Enfim, eles chegam até Cafarnaum, e algumas pessoas elas se aproximam de Pedro, versículo 24 do capítulo 17. Algumas pessoas se aproximam de Pedro, e eles eram funcionários do templo. Esses cobradores de impostos aqui no texto não são funcionários romanos, eles são funcionários dos sacerdotes. Eles estavam cobrando através de Pedro a Jesus. Eles disseram a Pedro: o seu mestre ele não paga a didracma, ele não paga os impostos do templo, o seu mestre não está cumprindo esse mandamento. Todo homem de 20 anos para cima, ele deveria pagar esse tributo ao templo, para a manutenção do templo. Esse tributo era anual, era para a manutenção do templo, era para que os sacerdotes também tivessem as suas regalias, também era usado para isso. Os sacerdotes, chegou um momento em que os sacerdotes eles usavam o dinheiro para benefício próprio, mas não vem o caso, não estou colocando aqui, pelo menos nesse sentido, a condição dos sacerdotes. Mas há de convir que crescendo a população, cada homem a partir dos 20 anos, cada um pagando 2 dracmas, que correspondem a 2 dias de trabalho, 2 salários de um dia, eles tinham ali bastante dinheiro entrando no templo. Enfim, a resposta que Pedro vai dar no versículo 25 é uma resposta muito curta. E essa resposta ela denota que Jesus ainda não havia pago essa didracma. Ninguém seria preso pelo Império Romano por não pagar a didracma, mas era quebrar algo que estava escrito na Torá, no livro de Êxodo. E automaticamente, quando Pedro responde sim, desse jeito, como se ele estivesse dizendo: ele pagou, mas eu não sei se ele pagou, eu acho que ele não pagou. Acredito que Pedro sabia exatamente que Jesus não havia pago. Ele vai para casa. Pedro não fica mais ali por Cafarnaum. Pedro morava em Cafarnaum, então talvez ele quisesse até andar um pouquinho ali pela redondeza do seu lar, mas ele vai para casa. E a Bíblia deixa claro que Jesus ele se antecipa a Pedro. Versículo 25 mostra que Jesus se antecipa a Pedro lhe fazendo uma pergunta retórica, mas que é respondida. Mas a pergunta em si já é autorrespondida. A pergunta de Jesus é: que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos ou os impostos? Dos seus filhos ou dos alheios? Ou dos moradores? Ou dos súditos? Ou dos cidadãos? É claro que aqui está tratando-se de uma monarquia da época de Jesus. Os príncipes eles não pagavam impostos. Na verdade, a monarquia ela sobrevivia dos impostos. As regalias que a monarquia tinha vinham dos impostos que o povo pagava. Todas os benefícios que a realeza tinha eram pagas com os impostos. Então, automaticamente, a resposta para essa pergunta é dos alheios. E é o que Pedro responde
no versículo 26. Pedro vai dizer, dos alheios. Quem pagava os impostos ao rei? Eram os cidadãos do seu reinado, não eram os príncipes, não eram as pessoas da linhagem real em primeira instância, mas eram os moradores. Logo, Jesus lhe disse, os filhos estão livres. O que Jesus está dizendo? Que os filhos dos monarcas são livres dessa obrigação. Logo, Jesus não tinha a menor obrigação em pagar esse imposto, porque o templo foi construído para ele. O templo era para adoração a ele também. Então, por que ele iria pagar o imposto do templo? Não havia necessidade dele pagar por algo que foi feito para ele, e ele, de fato, é aquele que ordenou para que o templo fosse feito. Então, ele vai dizer, olha, é dos alheios. Os alheios devem pagar. Eu não sou alheio. Eu sou um príncipe. O templo é meu. Foi feito para mim, dedicado a mim. E as pessoas cultuam nele, cultuam a mim. Pois bem, agora, no versículo 27, é que vem algo extremamente interessante. Que a resposta de Jesus é, mas para que os não escandalizemos, e aqui eu gostaria de parar um pouquinho, quando Jesus diz, para que não os escandalizemos, ele está dizendo o seguinte, para que isso não traga desconforto para essas pessoas, para que eles não olhem para o que eu estou fazendo, eu não pagar o imposto. Primeiro, eu não sou obrigado a fazê-lo. Segundo, não serei preso por não fazê-lo. Mas para que eles não fiquem escandalizados com a minha ação, para que isso não estimule outras pessoas a pensarem que pode fazer o mesmo. O que isso significa? Seria errado se Jesus não pagasse o imposto? Na condição de Jesus? Claro que não, ele poderia não pagar o imposto. Só que se Jesus não pagasse o imposto, isso teria implicações negativas. É por isso que nós devemos reconhecer que existem coisas que não são erradas. Existem coisas que não são pecado. Mas se nós fizermos, traria um escândalo muito grande. Existem discussões aqui que podem ser ditas, eu não vou entrar no mérito. Mas você pode exercitar a sua cabeça aí um pouquinho. E você vai ver que existem coisas que não são pecados, mas é melhor nós não fazermos. Porque caso nós executemos essas coisas, nós fazermos essas coisas, nós traremos mais malefícios do que benefícios. Isso fica muito claro em 1 Coríntios capítulo 10, quando existe uma discussão ali sobre comer ou não comer carne sacrificada a ídolos. Paulo vai dizer, os ídolos nada são, mas para que os fracos não fiquem constrangidos, não fiquem escandalizados, não comam. Vocês que são fortes, que entendem que os ídolos nada são, não comam, para que não mexa com o brio dos fracos, para que não escandalizem os fracos. Então Jesus, para que as pessoas não se escandalizem, isso mostra a preocupação de Jesus com os outros. Isso também é uma lição para nós, porque nós também temos que nos preocupar com os outros. O que os outros vão pensar a respeito disso, como eu serei benefício ou malefício fazendo tal coisa. E ao pensar nisso, você pode fazê-lo ou não fazê-lo. Você é livre, mas a sua liberdade tem algemas. E o nome dessa algema é amor. Por amor, cuidado, você não faz. Bem, o texto continua, que Jesus vai dar a orientação a Pedro para que ele vá ao mar. Esse mar aqui é o mar da Galileia, é um mar de água doce, na verdade é o lago. Ele tem alguns nomes, né? Depois a gente pode fazer um vídeo sobre os nomes desse mar da Galileia e como ele existe num limite tão baixo, né? Ele é conhecido como Mar da Galileia, Lago de Tiberíades, Lago de Genezaré. No Antigo Testamento ele é chamado de Lago de Quinerete, ou Mar de Quinerete, está no livro de Números. Enfim, é aqui que ele está falando para ele, vai lá e lança o anzol. Lança o anzol. Só lembrando para você, Pedro era pescador vendedor. Pedro não era pescador de anzol. Pedro era pescador de rede. Pedro não pescava de anzol.
A não ser, não sei se Pedro pescava por lazer, de anzol, enfim. Mas a prática natural de Pedro não era pescar de anzol. Isso é claro e evidente, porque era um pescador que pescava para ganhar dinheiro. Logo, ele não poderia pescar peixes um a um. Ele deveria pescar em grande escala. Então Jesus vai dizer para ele, a intenção aqui é específica, então você não precisa de rede. Pega o seu anzol e atira o anzol lá no mar e você vai tirar um peixe. E é o primeiro peixe. Não é o segundo, terceiro, não. É o primeiro peixe que vai vir e você vai abrir a boca dele e você vai encontrar um estáter. Algumas Bíblias está tetragrama, né? Toma-o e dá-o por mim e por ti. Jesus vai dizer para ele, olha só, você vai pescar, vai vir o peixe, você vai abrir a boca do peixe e vai ter lá dinheiro suficiente para pagar tanto a sua de dracma, que equivalem a 2 dracmas, são 2 salários, né? São 2 dias. Na verdade, Jesus estava pagando 4 dias de trabalho ao templo. Então vai vir 2 de dracmas para você, 2 de dracmas para mim, você paga a tedracma ou stater, que equivale aos nossos impostos desse ano. Por que eu estou falando isso? Porque eu aprendo algumas coisas aqui bastante interessantes. A primeira coisa que eu aprendo no versículo 27 é a ter segurança naquele que pode resolver todos os problemas. Jesus, por saber de tudo, ele pode resolver tudo. Todos os problemas que não são resolvidos são por falta de conhecimento. Você se embolou num crediário porque você não sabia de algumas coisas. É claro que tem algumas pessoas que já se enfiam no problema. Não estou falando das pessoas que se enfiam no problema. Estou falando das pessoas que vivem um problema. Não porque se enfiaram nele, mas porque não tiveram conhecimento do futuro. Não tiveram conhecimento que ficariam desempregadas. Não tiveram conhecimento que teriam problemas financeiros. Não tiveram conhecimento que teriam problemas na sua vida. Uma doença chegaria. Não sabiam disso. Pois bem, Jesus é aquele que sabe do futuro. No texto mostra que Jesus sabia que o primeiro peixe viria e que esse primeiro peixe estaria com um estáter dentro dele. Isso é grandioso. Isso é para confiar naquele que sabe de todas as coisas. Que você possa ter essa confiança nele. Primeira coisa, tenha confiança em Jesus. Ele sabe o que faz e ele tem total controle da situação. Se não tiver recursos na mão dele, ele manda um peixe com recurso. Ele manda um recurso. É ele que é o dono, ele que faz, tudo foi feito por ele, sem ele nada do que foi feito se fez, ele é o dono, ele sabe de todas as coisas. Mas acima de tudo, se tem uma aplicação que você deve ter e que você aprende com Jesus aqui, é a ter cuidado com os outros. Quando Jesus diz no versículo 25, mas para que não os escandalizemos, ele está mostrando muito mais do que uma vontade de fazer alguma coisa, de pagar um tributo. O que ele está demonstrando é cuidado com os que estão ao seu redor. Não vamos escandalizar essas pessoas e levar essas pessoas ao pecado, a murmurarem, a defamarem, a se voltarem contra o templo e talvez criar uma situação extremamente ruim e desconfortável. A pergunta que fica para nós é: você se preocupa com as pessoas à sua volta? Você está disposto a abrir mão dos seus benefícios para que essa pessoa não se escandalize, para que essa pessoa não se desvie, para que essa pessoa não abandone o barco e depois, com o tempo, cabeça fria, cabeça no lugar, conversar com ela e botar as coisas como deve ser? Porque no calor das emoções, as pessoas perdem o rumo do que deve ser feito. Que Deus abençoe você, se preocupe com o seu próximo, se preocupe com as pessoas como Jesus se preocupava. Um grande abraço e fique com Deus.